Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa educação de óleos. E hoje a nossa educação de óleos vai falar sobre como usar óleos essenciais para pets, né? Muita gente quer usar, tem dúvida, tem medo. Na verdade, tem cuidados que a gente tem que ter, como a gente tem que ter cuidados para todos os grupos. E hoje vocês vão saber todos esses cuidados. Espera aí, deixa eu só ver que está gente pedindo permissão aqui. Deixa eu ver se eu acidentalmente parei aqui de abrir. Não, está abrindo a reunião, tá certo. Então, enfim, qualquer coisa eu venho aqui e abro novamente. Mas tá tudo certo aqui para todo mundo entrar sem pedir permissão. Então, bora lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que hoje a nossa aula, na verdade, a gente fala que é uma aula, mas é uma forma muito simples de aprender a usar os óleos essenciais. Então, não é nada muito formal, nada é realmente o uso diário dos óleos essenciais, de uma forma bem simples, tá? Então, vamos aqui já. Deixa eu ver se todos vocês estão vendo a minha tela. Só me dá alguém um ok, um joinha, pode ser assim na tela que eu vejo vocês. Espera aí que está abrindo aqui outra tela. Deu joinha que estão vendo minha tela? Está compartilhando? Estranho para mim, não tá. Agora apareceu para mim. Então tá, legal. Todo mundo vendo aqui, né? Maravilha. Então vamos lá. Vamos hoje falar sobre a aromaterapia para pets, como usar óleos essenciais para pets, para a gente cuidar de questões mais do dia a dia, básicas, né? Enfim, casos muito excepcionais aí, mais diferentões, assim, mais complicados, a gente tem que fazer uma análise mais profunda, né, para poder indicar os óleos corretos, mas dentro do dia a dia, muitas coisas do seu dia a dia, você pode usar muitos óleos que provavelmente você já tem aí na sua casa para cuidar do seu animalzinho, né? Aqui, na verdade, a gente vai falar muito mais de animais domésticos, gato e cachorro, e também a gente pode até falar um pouquinho de passarinhos também, mas mais focado em gatos e cachorros, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Cachelo, sou aromaterapeuta pós-graduada, são várias formações em aromaterapia, né? Professora de aromaterapia, de formação de aromaterapia, de cursos presenciais também, mãe de duas meninas, esposa do André e principalmente hoje mãe de 6 gatos, exatamente, 6 gatos aqui em casa, que eu uso aromaterapia com eles, principalmente com 2 deles, que são esses casos complicados que a gente não vai falar hoje, que, quer dizer, na verdade, um deles vão falar de questões de trauma, e não só de trauma, com problemas de bexiga, que ela tem também, e um gato epilético, né? Fora isso, dentro da minha família são um monte de cachorro, um monte de gato, então, tudo desse lado que a gente trabalha com os óleos essenciais. Sou líder Platinum na Doterra e também da equipe Gaia. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. E, né, como a gente sempre fala, essa aula aqui não é para quem já conhece óleos essenciais. Às vezes você está aqui pela primeira vez, ouviu falar, você é mãe, tutor, pai de um cachorrinho, um gatinho, e soube alguma coisa na internet que dá para usar numa terapia, óleos essenciais com os animais, mas não tem nem ideia do que são óleos essenciais, como que eles agem. E essa aula é para todo mundo, desde quem nunca viu, até pessoas que já conhecem, já têm óleos essenciais em casa e querem ampliar o uso deles no dia a dia, tá? Então, o que são óleos essenciais? Óleos essenciais são extratos da planta, tá? A planta, tudo, a parte terapêutica da planta, eu sempre falo, todo mundo já tomou um chazinho para alguma coisa. Agora, imagine você pegar toneladas, quilos, às vezes toneladas daquela planta, destilar e disso formar esse líquidozinho que está aqui dentro, que é o óleo essencial. O óleo essencial, ele é extremamente concentrado, é o que a gente chama de mecanismo de defesa da planta, é o que a planta usa para se manter viva. Então, a gente vai falar aqui de questões imunoestimulantes, antiviróticas, antibacterianas, é o que a planta usa para se manter viva no ambiente, né? É essa parte sofisticada do metabolismo da planta que faz ela tanto se reproduzir
quanto se manter viva, tá? E não é só um cheirinho, gente. Primeiro, a gente não fala essência, por quê? Essência é algo sintético, algo que muitas vezes vai fazer mal para o seu animalzinho, ou até para você, se você tem uma rinite, se você tem uma dermatite, se seu animalzinho tem uma dermatite, né? Principalmente os cachorrinhos de raça aí, pequenininhos, tem muitos problemas com dermatite, e uma essência, ou que como um produto de limpeza, às vezes, vai fazer mal para aquele animalzinho ou para você. Os óleos essenciais não, são tratamentos naturais. Uma essência só tem química sintética, por isso que faz mal, por isso que dá alergia. O óleo essencial é o contrário, ele trata a alergia, porque ele tem compostos que são anti-histamínicos, que são cicatrizantes, enfim, várias propriedades que a gente vai falar aqui hoje. E os óleos essenciais, eles têm um alto grau terapêutico, porque eles são extremamente concentrados. É de 50 a 70 vezes mais potente do que a planta. E os animaizinhos sabem muito bem disso, né? Quem nunca tem aí um bichinho que é muito vomitão e vai lá sempre num pezinho de boldo, vai comer uma planta para mastigar, para vomitar, né? Vai comer a erva do gato aí para melhorar a digestão. Então, os animais sabem que a natureza está disponível de vários recursos para a gente se tratar naturalmente. Então, agora você imagina um óleo essencial que é de 50 a 70 vezes mais potente que as ervas. Então, é algo que é extremamente concentrado, extremamente potente, e por isso que faz tanto efeito, né? Por isso que está cada vez mais pessoas falando do uso da aromaterapia dos óleos essenciais. Se você for comparar uma gota de óleo essencial, como por exemplo o peppermint, que é hortelã-pimenta, equivale a 28 xícaras de chá. Isso é para você ter uma ideia do poder terapêutico. Então, é algo extremamente concentrado, tá? E por que usar aromaterapia, óleos essenciais no seu dia a dia? Seja nos seus bichinhos, seja em você mesmo, porque não adianta só cuidar com o seu bichinho de forma natural e você tá lá entupida de remédio, né? Não é a proposta aqui. Ou então o contrário, né? Você já usa óleo essencial e quer saber se pode ampliar? Pode sim. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles são seguros, tá? Desde que usados da forma que a gente vai trabalhar aqui hoje, eles são extremamente seguros porque eles não têm efeitos colaterais. Aquela velha história de arrumar uma coisa e estragar a outra, né? Hoje, não vou entrar nesse quesito aqui, né, do caso de um dos meus gatinhos que é epilético, né, tem epilepsia, mas eu dava o remédio alopático para ele e aquilo dopava o gato, o cardenal, né? Ele uh, não diminuiu os espaços como é que fala, de convulsão, mas o gato ficava completamente dopado. Isso é um efeito colateral daquele remédio, né? Os óleos essenciais não, eles vão agir intracelular e vão justamente trazer esse benefício natural e não com efeitos colaterais. Óleo essencial não tem bula. O Gardenal era assim, ó, ele é antiepilético, né? É uma função. A bula dele era assim, era 5 páginas, né? E isso fora o problema de dar uma falência hepática, entre outras questões, porque os medicamentos são metabolizados no fígado, né? E os óleos essenciais, da forma que a gente trabalha aqui, não tem nenhum problema em prejudicar o fígado do seu animalzinho. Então, é um tratamento natural que é seguro, é barato, viu? Porque, olha, vou te falar, viu? Se for tratar dermatite de cachorro, só shampoo, só não sei o quê, mais o banho, não sei das quantas, e você pode tratar isso de forma natural, dá remédios para cuidado emocional. Hoje tem até animais que tomam antidepressivos, antiansiolíticos também, problemas no coração, problemas de colesterol, fora a parte de pulga. Tudo isso pode ser tratado de forma muito barata, porque vocês vão ver que a quantidade que a gente vai usar de óleo essencial é mínima, tá? E aquele mesmo óleo essencial que você usa, você vai poder usar no seu animalzinho. Não são todos, a gente vai falar disso, mas você provavelmente nem vai precisar comprar outros, já vai ser o mesmo que você vai usar para o cuidado da sua família, você vai usar para o seu animalzinho também, tá? E importante, né? A gente sempre brinca que nada que a gente fala aqui sai de vozes da nossa cabeça, pelo contrário,
A gente fala com muita base científica, trazendo muito conteúdo relacionado ao que a ciência traz para a gente no dia a dia. Então, tudo isso tem uma pesquisa por trás. A aromaterapia é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, já é presente no SUS, são milhões e milhões de citações dentro da literatura biomédica. Então, tudo isso é algo extremamente eficaz, seguro e barato, tá? Então, por isso que você tem que incluir também a aromaterapia, não só no cuidado da sua família, mas também dos seus animaizinhos, né? E importante. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes dentro do que a gente vai falar hoje, tá? Tudo que a gente vai falar aqui é somente com os óleos essenciais da doTERRA, tá? Eu não me responsabilizo se você usar uma outra marca e fizer mal para o seu animal. Sim, tá? Porque pode acontecer, porque existem muitos óleos essenciais adulterados, muitos óleos essenciais contaminados com enchimento. E quando eu falo para você que aqui dentro de cada óleo essencial da doTERRA só tem a planta, eu te garanto isso com mais de 60 testes por lote que garantem a pureza desse óleo essencial, a eficácia desse óleo essencial, que não tem contaminação, que não tem adulteração. Para vocês terem uma ideia, a doTERRA é a única empresa no Brasil que tem registro na Anvisa para ingestão, tal qual a pureza dos óleos essenciais da doTERRA. Então, é muito importante. Já veio gente falar para mim, mas eu usei o óleo tal com o meu animal e aconteceu X e Y. Eu pergunto, era da doTERRA? Não, não era da doTERRA. Então, eu não me responsabilizo por isso. Tudo que eu vou trazer aqui é com a informação dos melhores óleos essenciais do mundo, os mais puros, os do maior grau terapêutico, e não o resto aí que são óleos diluídos, óleos adulterados, com compostos, enchimentos químicos artificiais que muitas vezes vão dar aquela alergia que você está tentando combater com o óleo essencial, né? Que não tem nada de óleo essencial. Então, o nosso certificado CPTG garante essa pureza do óleo essencial, que aqui dentro só tem o que foi extraído da planta, mais nada, sem água, sem corante, sem enchimento, sem nada, pesticida, nada disso. Aqui é 100% puro quando a gente fala de um óleo essencial da doTERRA, tá ok? E quais são as formas de uso, tá? Vamos primeiro entender quais as formas de uso, para a gente também entender quais são as formas de uso que a gente vai usar nos animais, porque são diferentes, sim, tá? Nós temos 3 formas de uso. A primeira forma de uso é a forma aromática, que é justamente inalar os óleos essenciais. O que são inalar óleos essenciais? Quando a gente pinga uma gotinha na nossa mão aqui, eu estou hoje com óleo de laranja, white orange, uma gotinha do óleo essencial, você já vai fechar ele para ele não volatizar, evaporar. Espalha na sua mão e faz uma conchinha. Inala profundamente, esse óleo essencial acessa diretamente, através da sua respiração, desse, inalação, estímulos cerebrais do sistema límbico, da onde justamente nós modulamos emoções, comportamentos. Então, ao inalar um óleo essencial, ele vai diretamente agir na parte do nosso cérebro emocional, tá? E eu falo para vocês, não é só no nosso, nos animais da mesma coisa. Age do mesmo jeito. Através do bulbo olfativo, leva esses impulsos para o nosso sistema límbico, onde a gente modula memória, emoções, comportamento, tá? Então, inalar, quando a gente fala de emoções, é extremamente efetivo. Nós podemos usar os difusores ultrassônicos, que são os aparelhos terapêuticos, para você projetar essa fumaça no ar, nessa fumaça fria, de forma diluída e prolongada, tá? Você pode também pingar inalar em forma de concha, como a gente fez, pingar umas gotinhas no travesseiro, usar aqueles difusores pessoais, pingando umas gotinhas lá também. Então, essa é a forma aromática. E existe também a forma tópica, onde a gente pode aplicar os óleos essenciais na pele e eles permeiam a nossa pele, chegando até a nossa corrente sanguínea. Muito efetivo, tanto para tratar questões locais,
seja de pele, seja musculares, e internas também, onde a gente vai conseguir localizar o uso, tanto em animais quanto em pode fazer massagens, a gente pode aplicar, né, em humanos, em têmporas, nucas, pontos de pulsação e fazer massagens, que é extremamente efetivo. E a terceira forma é a forma interna, onde, como eu já falei, só os óleos da doTERRA podem ser ingeridos, tá? Então, nós podemos ingerir um óleo essencial para tratar questões internas também. Por exemplo, o Wild Orange é um óleo que ele é um desintoxicante. Então, ele ajuda em diurese, ajuda em processos inflamatórios leves, e você pode usar uma gotinha tanto sublingual, quanto numa cápsula, quanto numa gordura, um mel, um iogurte, né? Até na água. Na água não é tão efetivo, porque a água e óleo não se misturam, mas você também consegue saborizar com um óleo essencial, tá? Então, como que a gente usa agora em pets, em animais, tá? Nós usamos da forma aromática, tá? A forma aromática é a forma que a gente mais usa em pets. É a forma mais segura, desde que a gente tome alguns cuidados. O primeiro cuidado, sempre você vai preferir usar um difusor, tá? Por quê? Os animais têm um olfato de 50 a 60 vezes mais poderosos, né? Mais uh, uh, intensos, né? Não era essa palavra que eu ia procurar, mas enfim, do que nós humanos. Então, um óleo essencial, principalmente da doTERRA, é um óleo extremamente poderoso, concentrado. Então, esse perfume que muitas vezes para a gente, né, esse aroma que muitas vezes para a gente é agradável, você imagine isso potencializado 60 vezes como no olfato de cachorro, tá? Então, e obviamente o cachorro a gente não, né? Já vi gente falar, posso fazer assim, né? No meu cachorro, no nariz, provavelmente ele vai se esquivar e vai sair. Por quê? Porque ele tem essa potência olfativa que nós não temos. Então, a forma aromática, você deve sempre priorizar o uso nos difusores. Por quê? Porque eles são diluídos e prolongados. É a forma mais suave, é leve, é agradável para aquele animal sentir. E outra coisa importante, não é para tacar milhões de gotas lá no difusor para o animal. Não é para ficar cheiroso. Muitas vezes você nem vai sentir tanto o aroma do óleo essencial e para o animal já vai ser muito efetivo, tá? Então, o que, que eu falo? Vai tratar um animal no difusor? Primeiro, só difusor ultrassônico, só difusor da doTERRA, não pode ser aqueles de tomada que esquentam, tá? Aquilo acaba com o óleo essencial, então óleo essencial e calor não se misturam, ok? Então, sempre priorize usar óleos essenciais para animais no difusor, tá? Uma gotinha a cada 100 ml de água. Nossa, é pouquinho? É. Muitas vezes no difusor Pebble a gente vai usar 2 gotas no Pebble não, no Petal. No Pebble, o meu que está ali, a gente vai usar uma gota, 2 no máximo, tá? Não mais do que isso, tá? Mas você pode colocar na coleira, faltou o i ali, uma gotinha na coleira do seu pet, por exemplo, ou naquela bandana, tá? Mas verifique se aquilo está causando incômodo no animal, tá? Num gato, numa coleira, não é muito bacana. Se você tem um labrador, um cachorro grande, uma gotinha, já tudo bem, mas num animal pequeno, um animal que a coleira vai ficar muito próximo, às vezes aquilo durante o dia vai incomodar. Ah, eu quero deixar só uns 10 minutos enquanto eu vou levar no veterinário para ele dar uma acalmada. Beleza, tudo bem. Depois você tira e deixa ver se o pet está confortável, tá? Podemos usar topicamente, sim, mas é obrigatório a diluição, tá? Obrigatório, a gente vai falar disso. Não pode aplicar óleos essenciais puros nos animais, de forma alguma, tá? Isso pode fazer mal. São organismos pequenos, menores e sensíveis, diferentes do nosso, tá? Onde que você pode aplicar, tá? Se você vai tratar uma questão de fungo, dermatite, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas você pode aplicar aqui na barbela, que a gente chama, que é o queixinho aqui, você não precisa abrir a pele do animal, aplica no pelo, o pelo absorve, leva também, ele vai ficar sentindo o aroma, uma gotinha, aplica aqui também, tá? E em locais que ele não lamba
né? A lambedura, ele não deve ingerir óleos essenciais. Está vendo aqui do lado? É proibido animais ingerirem óleos essenciais. É um risco para o seu animal se você der um óleo essencial. Então, nunca aplicar na boca do animal, mesmo se tiver ferida na boca, nunca vai fazer isso, tá? Sempre evitar a lambedura, tá? Vai aplicar num local, tá com problema, sei lá, de dor, como a gente vai falar hoje. Você vai ter que ou pôr aquele colarzinho, ou ficar de olho no animal para ele não lamber por pelo menos 30 minutos, tá? E a diluição também é feita para que, caso ele lamba, não tenha nenhum problema, tá? Então, você pode aplicar aqui no topo da cabeça, no pelinho, pontinha das orelhas, aqui embaixo eu acho a parte mais efetiva. Por quê? Porque ele também está inalando, tá? E como a gente falou, nunca ingerir, tá? Vamos aqui fazer os cuidados para uso dos óleos essenciais, até revisão. Nunca ingerir, nunca passar sem diluição, nunca fechar o animal num cômodo com difusor, nunca, eu vou botar, ele está muito estressado, vou lá, tranco a porta e deixo lá. Não, sempre via livre para o animal. Se ele estiver incomodado, ele deve sair. A gente não obriga o animal a usar, tá? Eles são inteligentes, se aquilo fizer mal para eles, se eles não estiverem gostando, eles vão. E às vezes é aos poucos, começa não gostando e depois eles gostam mais, tá? Importante, para uso tópico ou qualquer tipo de uso aromático, nunca usar continuamente, para sempre, use pontualmente. Quando a gente faz alguns tratamentos, a gente faz tratamentos no máximo de 21 dias para cães, parando 7, 20 dias em gato, parando 10. E quando a gente fala parar, não é só parar no animal, né? Não adianta você usar na sua casa 21 dias seguidos, no gato ou no cachorro, aí você não usa mais nele, mas está usando o difusor, dá na mesma, tá? Então, continuamente, nunca mais de 21 dias, tá? Sempre evitar a lambedura por no máximo 30 minutos. Nunca usar em filhotes, a gente também não usa em filhotes, gato ou cachorro, acima de 6 meses ou mais, tá? Nunca aplicar dentro da orelha ou dentro do olho, né? Pelo amor de Deus, mas dentro da orelha a gente não aplica, aplica aqui como se fosse no nosso lóbulo na parte externa, tá? E evitar óleos que são muito fortes. Por quê? Porque incomoda o olfato do animal. Evitamos peppermint, alecrim, eucalipto, cravo, canela, wintergreen e blends que usam esses óleos, tá? Vou dar um minutinho para vocês darem um print aqui nessa tela, tá? Por quê? Porque aqui está a forma de você diluir os óleos essenciais com PETs, tá? Já aproveita e dá um print, ainda tem aqui também os cuidados, tá? Então, gatos, a gente sempre vai diluir a 0,25. O que é 0,25? É uma gota de óleo essencial para 20 ml de óleo carreador, de óleo de coco, tá? Cachorros, até 3 quilos, meio. O que é meio? Uma gota para 10 ml. Cachorros de 5 a 25 quilos, 1%, duas gotas. Olha aqui na tabelinha, tá? Duas gotas para cada 10 ml, sempre gotas no total, tá? E cachorros acima de 25 quilos, de 2 a 2,5 gotas, tá? Então, tem aqui a tabelinha, quantidade de óleo vegetal, óleo de coco, principalmente, que a gente usa, versus a quantidade de óleo essencial em gotas, tá? Isso se for fazer o uso tópico, tá? Então, tá aqui. Agora, vamos falar dos óleos essenciais que a gente mais usa em animais e que são seguros para os animais, falando dessa forma que eu passei para vocês hoje aqui, tá? Pode ser um pouco estranho olhar a tabela, não sei o quê, mas isso é muito importante. Vanessa, eu não sei, eu não tenho óleo de coco, não sei como fazer nem nada. Aromático, difusor. Difusor é a forma mais fácil, mais segura de você tratar seu animal, mais efetiva também, tá? Em casos específicos de pele, essas coisas de dor, a gente já, o ideal é você fazer a aplicação tópica, tá? Então, vamos aqui falar dos principais óleos, tá? Obviamente que a gente nunca pode deixar de falar de lavanda. Qualquer coisa, qualquer aula que eu vou dar aqui, eu sempre vou falar de lavanda. Por quê? Porque é um óleo essencial. Primeiro que a maioria das pessoas que já usam óleo essencial tem uma lavandinha em casa, né? E hoje nós temos muitos pets com problemas emocionais, né? Muitos pets que são ansiosos,
pets que ficam muito tempo em casa, porque o tutor vai trabalhar, tem aquela ansiedade da separação, não dormem à noite, porque às vezes fica dormindo o dia inteiro, o tutor chega em casa, aí ele resolve, desperta, fica muito feliz e não consegue dormir à noite, late. Perdão. Ai, desculpem, crise de tosse e me esquecer a água, tá? Então, estresse, ansiedade, a lavanda é muito efetiva, principalmente se você usar no difusor, tá? Então, por quê? Porque você vai acessar lá o sistema límbico, onde cuida das emoções do seu animalzinho. E é um óleo essencial que a gente trabalha muito as famosas dermatites, né, dos cachorrinhos. Gato quase nunca tem dermatite, a não ser os mais peludões, às vezes, e de raça. Mas, de uma forma geral, os cachorrinhos têm muita dermatite. A lavanda é muito eficiente e vai evitar também o estresse da coceira. Poxa, agora veio a tosse. Eu fiquei doente esses dias, né? Então, com a garganta ruim, acho que agora de tanto eu usar já tá vindo a tosse, mas enfim. Então, a lavanda é muito efetiva para você tratar questões de sono, sim, pets têm problema de sono, tem pet que não dorme à noite, fica uivando, estresse, ansiedade, queimaduras, cicatrizes, até queimaduras de patinha, viu, gente? Não andem no sol de 40 graus com o seu pet, né, no asfalto, pode causar queimaduras, tá? Lembrando que, topicamente, você vai usar a diluição lá da nossa tabela, tá? Não viram aqui, pronto. Frankincense. Frankincense é um dos óleos essenciais que a gente mais usa também em animais, tá? Por quê? Porque ele é um óleo, né? O famoso rei dos óleos essenciais, o óleo de Jesus, é um óleo que tem que Jesus ganhou quando nasceu, que tem um valor espiritual, e os nossos animais são esponjas, esponjas nossas, da nossa energia, das nossas emoções. Então, nossos animaizinhos são os reflexos, e o reflexo do nosso emocional. Muitas vezes eles ficam lá carregados de energia. Ah, Vanessa, eu não acredito nisso. Tá, não acredito, não é verdade, tá? Mas gatos, principalmente, vão lá para o sol, ficam no sol para descarregar, e muitos deles pegam essa energia nossa, até a função deles, né? Muitos, já vi estudos falando que os gatos são reikianos, né? Eles equilibram as nossas energias. Então, a gente também, às vezes, quando acontece alguma coisa, eles estão lá estressados. Passar uma própolis aqui, né, para dar uma ajudada. Ele faz esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio energético do animalzinho, tá? Muito também importante no tratamento de câncer, de tumores também, como Vanessa, aromático também você pode usar. Só você usando de forma aromática também vai atingir as células lá do seu animalzinho, mas também pode aplicar topicamente, tá? Sempre diluído, tá? Ele é aterrador, ele dá apoio à depressão, sim, temos pets depressivos, gente. As mesmas doenças dos humanos é, caem nos animais também, doenças neurodegenerativas, tá? Agora também está vindo o Alzheimer do gato, então esse óleo você também pode tratar. E envelhecimento também, né? Gatos que estão tendo perda neurológica pelo envelhecimento. Eu tenho uma gata de 18 anos que eu faço uso do frankincense nela, né? Além de tudo, ele é estimulante do sistema imunológico e anti-inflamatório. Então, esse é um dos óleos assim que ele só traz benefício para os animais de uma forma geral. Eu recomendo que você sempre, sabe, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, põe o frankincense aí no seu difusor, deixa ele aí o dia inteiro, né? Aquele ambiente, vai dar aquela limpada na energia sua, do ambiente, do seu animalzinho, e às vezes comportamentos, questões meio complicadas que estão tendo, você vai ver que vão se dissipando, né? Então, é um óleo fantástico, tá?
Copaíba. Copaíba, outro óleo que é extremamente seguro para os animais, tá? Muito bom para cachorros que têm, principalmente cachorros, né, ou idosinhos, que têm dores, inflamações, artrites, displasia em cachorros grandes também. Ele é muito útil para tratamento de infecções por vírus, bactérias, é cicatrizante. Nas dermatites, normalmente a gente usa a copaíba com lavanda, também que é muito eficiente. Para questões respiratórias leves, você também trabalhar é muito bacana, tá? Para animais que têm. A minha também tem bronquite, além de tudo, tá? Então a copaíba também é muito eficiente. Vocês estão vendo que os meus gatos têm quase tudo, né? Isso que eu tenho 6 e só praticamente 3 que tem problema, só metade. E também para estresse, porque a copaíba também é um óleo central, centralizador assim de emoções, que tira esses animais que são muito estressados, que tem morde, que sabe assim que ficam muito irritados. A copaíba tem esse centramento, tá? E também é imunoestimulante. Então, é um óleo muito importante quando a gente fala também do tratamento de dores articulares dos pets ou velhinhos ou que tem essa condição. Melaleuca. Melaleuca, quando a gente fala em questões de pele, é um óleo que a gente usa muito em animais, principalmente quando a gente trata em otites, infecções de ouvido. Lembra que eu falei que não passa dentro do ouvido? Você vai diluir e vai passar aqui na parte externa do ouvido, tá? Por quê? Porque vai entrar, vai trazendo para dentro aquelas otites de repetição. Você pode falar questões, falar não, aplicar questões respiratórias. Questões respiratórias você usa muito no difusor. Então, você pode, por exemplo, deixar aí uma melaleuca com copaíba no difusor para pets que têm problemas respiratórios, problemas de bronquite, por exemplo, como a minha. Ajuda também na cicatrização de dermatites. É um repelente também natural para pulgas, tá? Então, você pode também fazer uma diluição em água, em um pouquinho de álcool de cereais e dar uma borrifada naquele animal que de repente vai aí para o mato, para parque, essas coisas assim, naquela tabela de diluição em cachorros e dá aquela borrifada. Cachorros que têm aquela malacésia, que são aqueles fungos, né, principalmente em patinhas, por ser muito peludo, também pode aplicar a melaleuca. Então, é um óleo incrível, tá? E para problemas digestivos, o gengibre é um óleo muito bom para animais, principalmente para digestão, para náuseas, para vômitos, para animais que vomitam muito no carro, passam mal, enjoa, tá? Você pode botar, nesse caso, põe na bandana, põe na coleirinha, tá? E quando vai andar de carro, depois você tira e deixa ele tranquilão lá. Ele é ótimo para circulação sanguínea, para aqueles animaizinhos de repente mais velhos também. Também é anti-inflamatório, importante também sempre diluir, tá? Estou falando 200 vezes aqui para ficar bem claro, tá? Zengeste não, tá? A gente prefere o gengibre, tá? Porque a gente evita os óleos que são muito potentes, como o peppermint, alecrim, eucalipto. Tá até lá, eu não vi, mas estava escrito até lá, tá? E a tangerina, pode ser tanto a tangerina quanto o wild orange, tá? Eu sempre recomendo que você tenha um óleo cítrico junto com o seu animalzinho quando você for usar no difusor. Ele é antioxidante, ele fortalece a imunidade, protege as células, tá? Muito bom para tristeza, animais que estão tristes, que o dono vai viajar, ou irritados, as compulsividades, aqueles animais que comem demais, você põe, se parece que não tem amanhã a comida, né? Tão gordinhos, né? Você pode colocar a tangerina lá no difusor, né? Com essa ansiedade, nervosismo leve, e também é um óleo digestivo, junto lá com o gengibre também você pode utilizar com o seu animalzinho. Então, sempre um óleo cítrico é muito bem-vindo para qualquer animal, viu? Pode colocar no difusor, pode deixar, né, assim, posso colocar na caminha? Normalmente não, porque você vai colocar na caminha, eles não vão ficar, entendeu? Por quê? Porque o cheiro é muito intenso para eles, não é porque eles não gostam. Então, uh, é muito mais efetivo você trabalhar no difusor, certo?
E, por último, aqui, vou deixar um óleo que eu uso muito com a minha traumatizada, que é o Balance, tá? O Balance eu falo que é o óleo para tratar medo, luto, trauma, uh, em adultos e em animais também, tá? Então, cachorros, gatos resgatados, que têm traumas, que perderam dono, né, no luto, no caso, que tem muito medo, medo de fogo de artifício no final do ano, né? Agora a Copa, Jesus Cristo, né? Segura aí os fogos de artifício para os animais. Você pode pingar um balance, deixar no difusor, pingar aqui na coleirinha, né? No momento dos jogos, de repente. Então, esse é um óleo que a gente trabalha muito bem em animais. Ele é um mix de óleos essenciais, que ele tem frankincense junto, tem a camomila, que também é sedativa, tem roúde, que é um centralizador. Então, é um óleo extremamente efetivo. Isso é para uso aromático, tá, gente? Não utilizamos ele como uso tópico. Por quê? Porque é para tratar as questões de emoção. Certo, gente? E quero deixar aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem não é nosso cliente preferencial ainda, o que é um cliente preferencial? É um cliente que faz parte da nossa rede de clientes, né? Ou seja, que é cadastrado com a gente cuida dos nossos clientes, que já compra diretamente da Doterra com 25% de desconto, participa das promoções exclusivas, cashback nas compras, você participa quando você se cadastra nesse programa de boas-vindas, onde você ganha no seu segundo mês de cadastro, o seu suporte de acrílico para você pôr seus olhos, no segundo mês você ganha um óleo surpresa, e no terceiro mês você ganha um difusor. Camomila pode, é excelente para os animais, tá? Você participa desse programa de boas-vindas, você tem acesso aos protocolos de uso com o seu consultor de bem-estar da nossa equipe, esse suporte contínuo que a gente dá para as pessoas que são os nossos clientes preferenciais. Então, se você ainda não é um cliente preferencial, ou tem dúvida, às vezes, se você é um cliente preferencial ou não, você vai fazer o quê? Vai chamar o seu consultor de bem-estar, vai justamente falar assim, olha, eu te convidei, né? Depois dessa aula, na sequência, a gente vai ter uma segunda aula, que é de apresentação do negócio do Terra, para você que já gosta dos óleos essenciais, que quer conhecer sobre o negócio, seja para você ter uma renda extra, seja para você, né, mudar de profissão, procurar um novo propósito de vida, complementar uma renda, ou então fazer disso a sua profissão e ter um plano de carreira aí à sua disposição. Logo na sequência, a gente vai ter a aula de apresentação de negócio também às 7h15, tá? Vai começar bem na sequência aqui, só o tempo de você fazer um xixizinho, tomar uma água e voltar. Vai ser um novo link, tá? Eu vou mandar, inclusive, aqui no chat, já vou fazer isso aqui, para mandar para vocês. Quem quiser, já pega aqui o link da nossa apresentação do negócio, que eu já vou mandar aqui no chat, tá? E ficou com dúvidas? Uh, não sabe aqui o que você, né, como que utilizar, se você tem, se pode não utilizar, chama seu consultor de bem-estar, quem te convidou para vir para cá aqui, ou é seu consultor de bem-estar, ou é uma pessoa que já é um consultor do Terra que vai te dar todo o suporte para uso dos óleos essenciais, tá? Deixa eu aqui responder. O difusor pode ficar perto da água deles? Pode, não tem tanto problema. Não precisa ser do lado, porque eles também podem evitar de beber água, porque o aroma está muito intenso, tá? Mas o ideal, ó, tô vendo que deixei uma caneca perto do difusor e acho que houve precipitação de vapor na água. Não é o ideal, tá? Os animais, eles gostam de tudo separados, tá? Então, o ideal é você deixar ou numa sala ou no quarto, né? E o difusor mais longe de comida e longe de água, tá? É isso, gente. Então, encerramos aqui a nossa educação de óleos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham perdido o medo de usar dos óleos essenciais em animais, e usem, porque é extremamente efetivo, tá? A gente poderia aqui ficar horas falando sobre isso,
mas quis trazer para vocês óleos que vocês já têm em casa, óleos que vocês muitas vezes já usam, né, no dia a dia, e o seu animalzinho pode ser beneficiado. Então, chame seu consultor de bem-estar, pegue o link aqui, se você quer conhecer mais do negócio, pegue o link aqui, joga logo na sequência, já coloquei aqui no chat, e vem conhecer mais como fazer parte da nossa equipe e também ser um consultor de bem-estar, pregando a palavra da aromaterapia, exatamente, até para os animais. Certo, pessoal? Então, chama seu consultor de bem-estar. Se você não pegou o link ainda da apresentação do negócio, pega com ele também e vamos daqui 3 minutinhos a gente começa lá. Tempo de eu tomar uma água, passar um OnGuard na garganta e começar tudo de novo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e toda quinta-feira, 18h30, temos educação de olhos aqui de temas variados. Coloquem na agenda e se programem. Um beijo, ótima noite. Tchau, tchau.